meu povo, vocês estão prontos para mais uma história? Essa história hoje é minha, mas é claro, eu estou acompanhada com o doutor Gabriel Bijos. Eu já vou fazer a apresentação, mas antes eu queria te convidar, antes de você assistir todo o episódio, já ajuda a gente aí a divulgar, espalhar essa mensagem. Curte, compartilha, comenta. O que é que vocês estão achando? Traz sugestões, fala de onde vocês estão assistindo. Para mim é super importante esse feedback. Hoje eu estou com ele, já vou fazer a apresentação, hein? Doutor Gabriel Bijos, ele é bauruense, é assim que Sim, fala, olha, bauruense, não trava a bauruense. língua. Ele é otorrino pela USP, tá? Ele tem 14 anos de experiência em rinoplastia e estética facial. Então seja muito bem-vindo, doutor, Muito ao Fissurada obrigado, Pod. muito obrigado. Prazer é o meu estar aqui. Que bom, estou muito feliz. Eu tenho uma ligação com o doutor Gabriel, vocês vão ver ao longo dessa conversa. Mas antes, eu quero fazer duas perguntas muito rápidas. Sem querer interrompendo, sem Ah, querer essa ligação já é desde Bauru, né? Quase. sim, é isso. Então, E ainda tem a ver, repara. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero te perguntar. Doutor, quando você é cirurgião, toda vez que você vai conhecer uma pessoa, você está uhum. de frente a uma pessoa, eu tenho essa curiosidade. É que nem minhas colegas psicólogas. Quando a gente começa a bater papo, eu falo: "Será que ela tá me avaliando?". Então agora essa pergunta: "Doutor, o senhor é cirurgião plástico, quando você tá de frente para uma pessoa, você fica, assim, avaliando, a simetria, as coisas assim, fala o nariz, né, que é a sua especialidade?". Não, não, por incrível que pareça, não. Eu acredito que senão vou ficar louco, porque eu consigo ver um monte de coisas Hã. que muitas vezes só eu vejo e as outras pessoas não veem. Tanto é que a gente fala, precisa operar o nariz? Depende do grau do seu incômodo. Tem gente que tem um nariz que eu considero que não é bonito, que eu considero que é feio, e a pessoa se acha ótima. Top, não opere. Se a pessoa está satisfeita com a estética dela, não precisa mexer. Então, justamente por causa disso, eu prefiro não avaliar, não é nem preferir. Eu não me atento mesmo, acho que eu fui adquirindo essa característica Sim, de não prestar atenção. entendi. Inclusive, a minha esposa, às vezes, ela Hã. nota alguma coisa, que ela trabalha comigo agora também, Sim, né? sim. Então, ela nota alguma coisa nas pessoas que a gente está conversando, conhecendo. Você viu isso? Não, nem reparei. Nossa, mas você não viu o tamanho do nariz da pessoa? Mas não vi, nem reparei. Eu Então, assim, jurava que você não, observava. não observo. Pô, é igual assim, eu acho que também tem a característica do Hã. homem, né? Ah, Hã. cortou o cabelo. Ah, Cortou? aham. Aonde você cortou? Ah, você tá diferente? Tá maquiada? Não, tá igual, Tá tá igual. tudo igual, tudo normal, tudo tá igualzinho. Então, acho que essa característica faz muito parte de mim também de não notar Da isso. sua característica, Então, da sua isso. Da natureza, vamos dizer. natureza, exato. Doutor, é o primeiro podcast, já sentou numa mesa, assim, para bater um papo, assim, como a gente está aqui hoje? Podcast é o primeiro. Podcast é o primeiro. Ai, eu Então, adoro! pois Que é, legal. bem tranquilo. Então vamos para minha jornada? Vamos Então eu lá. vou contextualizar. A gente, doutor, fissurados, a gente faz diversas cirurgias. Eu parei de contar na minha 15ª cirurgia. Eu acho que eu tenho quase umas 20 por aí. E aí, é uma forma assim, é muita transformação. E o Uhum. narizinho, esse coitadinho aqui, ele vai sofrendo ao longo dessas cirurgias, ele vai para um lado, vai para outro, e a gente percebe, pelo menos agora ampliando esse contato com os fissurados, eles me trazem essa insatisfação com o nariz. Eu acho que nem é tanto a cicatriz ou o lábio, mas o nariz é algo que, pelo menos a maioria, incomoda. E aqui vai, essa minha jornada, esse início aí. Eu terminei a minha reabilitação há quase uns 20 anos atrás, Uhum. e ainda ficava aquela questão do nariz comigo. Eu olhava para ele, ele olhava para mim e a gente não se encaixava. Eu procurei, um profissional e ele virou para mim e falou assim: "Olha, isso aí há uns 18, 15 anos atrás, não tem o que fazer mais". E aí eu perdi aquelas esperanças, falei: "Ah, eu Aquela vou fazer chateação. maquiagem, vou partir para outra, vou Já não é tentar a me primeira aceitar". paciente que fala a mesma frase pra mim, que já passou com outros profissionais, falaram: "Não tem o que fazer". Eu falei: "Tem sim, E nem tem". era fissurada, né, E doutor? teve já fissurados, Tá. mas teve também não fissurados com a mesma questão, falaram: "Não tem o que fazer no seu Não. nariz". Inclusive semana passada, no hospital,
uma colega médica passou com outro colega e falou: não, o seu nariz não tem o que fazer. Meu Deus. Então, assim, eu conversando com ela, eu ouvi essa mesma frase de novo. Ou seja, infelizmente ainda tem pessoas que acabam com o sonho de outras Uhum. com umas palavras. Acho que eu acredito que era muito mais fácil. Eu não tenho o que fazer para você. Não sei se tem. Se alguém tem. Eu não tenho mais o que fazer para você. Agora, procure quem tem. Procure quem pode te ajudar, porque eu não consigo. Perfeito. Então, acho que é uma maneira que as pessoas ainda falam com as outras que não tem aquela cautela, principalmente nariz que tá na cara. Tá na cara. É, ele chega antes da gente. E aí tá, tudo bem. Eu lembro da sensação muito ruim, triste, naquele momento, e parti, depois, anos depois, é um pouco mais recente, Uhum. eu procurei uma profissional para fazer a tal da Remodelação. rinomodelação. E aí, graças a Deus, ela chegou para mim e falou assim: não, não tem o que fazer, e tudo ok. Daí começou a minha jornada para procurar um cirurgião. Eu desencanei, depois voltei a encanar de Uhum. novo e botei lá no Google, botei assim, médico de Bauru, rinoplastia. Olha só, olha que não tinha nada a ver com o doutor Gabriel. Na verdade, o que eu queria? Eu queria, como eu estava saindo da esfera da reabilitação, eu queria uma garantia de um profissional que já tivesse contato com Sim, pessoas fissuradas e fissuradas. tudo, porque teria uma intimidade maior, pensei assim. E aí veio o seu nome. Então, até então, eu achei que você tinha estudado lá na USP, lá em Bauru, eu não Na sei. verdade, eu estudei na USP de Ribeirão Preto. Eu Aí, ó. sou bauruense, Hã, mas eu estudei em Ribeirão Preto. sim. Depois que eu terminei a faculdade, eu fui para São José dos Campos. E em São José eu tinha uma parceria que eu atendia todos os pacientes fissurados agora me deu branco no nome da Não, clínica. Não, certo, uma né. clínica é umas pessoas que ajudam os fissurados, que é uma base para eles em São José dos Campos, Hum. que tem o contato direto com Bauru e tem essa parceria com Bauru. E eu era o parceiro otorrino deles. Então, eu atendia todos os pacientes deles. A FLAP, lembrei. Ah. Da FLAP de São José dos Campos. Hum. E eu atendia todos os pacientes da FLAP de forma gratuita. Aham. Que tinha, porque fissurado tem muito problema de ouvido, você bem Muito, sabe. muito. Pode ainda ter problemas respiratórios Sim, também. Então, eu fazia toda essa parceria com eles. tá. Inclusive, eles me mandaram para Bauru para fazer curso no Centrinho, junto dos fissurados. E daí eu notei, eu não sabia dessa questão, Hã. mas a sua primeira rinoplastia provavelmente foi junto da sua primeira cirurgia. Então, Ah, hoje em dia, quando os pacientes com meses, 2 anos de idade, sim. fazem a primeira cirurgia, já se faz uma manipulação do nariz Meu Deus. para soltar as cartilagens da ponta e daí quando tiver o crescimento ele não ter aquela retração para um dos lados. Então, Perfeito. já não deixa, mexeu esteticamente no nariz, não deixa de ser uma rinoplastia. Na primeira infância ali, na primeira cirurgia, então provavelmente você já fez uma rinoplastia também. E daí, depois disso, eu fui só me aproximando de fissurados. E daí, depois, em 2019, quando eu vim para cá, para Salvador, continuei trabalhando da mesma forma. E aí, assim, não tinha nada disso lá escrito no seu currículo. Doutor Gabriel atende pacientes aqui de Salvador, de São Paulo, do exterior, né, Do doutor? exterior, Também seus cursos foram feitos fora. fora, Pode tem falar um vários cursos. pouquinho Tem se... vários cursos feitos fora de rinoplastia em Portugal, Uau. nos Estados Unidos. Tem vários cursos também. Não para. Rinoplastia, o pessoal que ensina rinoplastia, Tá. eles falam assim que é um aprendizado constante e para sempre. Porque as técnicas vão mudando. Então, assim, o que aconteceu com você há 20 anos atrás, eu discordo do colega que falou que não tinha o que fazer. Por isso Sim. que eu falo, não tinha o que ele fazer. Tá bom, provavelmente ninguém tivesse também. Tá. Mas ainda bem que você voltou a ter o sonho. E com as técnicas que a gente tem hoje, a gente consegue fazer o que a gente fez com você. Mas Então, como nem tudo são flores, cheguei lá em doutor Gabriel. Beleza, sentei lá na frente dele e, assim, eu vou contar uma coisa, assim, muito especial e, ao mesmo tempo, chocante, porque eu acho que você, eu vou chamar de senhor, que é pode chamar jovem, de tudo, você.
que você lida muito com essa questão, que é o psicológico de quem chega ali no seu consultório. Com Comigo não foi certeza. diferente. Cheguei lá com uma esperança, você super me recebeu, e aí eu falei, doutor, tem jeito meu nariz? Aí você falou, olha, não tenho garantias se vai dar certo ou não. E aquilo ali, ao mesmo tempo, ele me chocou, porque eu queria, no meu psicológico, aquele psicológico daquele momento, eu queria ser acolhida, eu queria que você chegasse para mim, não, vai ficar ótimo, eu garanto que vai dar tudo certo. Mas você foi real, e aquilo me Sim, marcou muito. sim. Então, eu me distanciei desse sonho, eu fiquei um pouco, assim, abalada, continuei te seguindo, vendo todos os seus trabalhos e tudo, e eu falei: "Olha, ele tá sendo", sabe quando você sente que não é apenas, eh, a questão do, vamos dizer assim, "Ah, eu quero fazer a cirurgia por fazer". Não, existiu um ser humano que olhou para mim e falou assim: "Olha, pode, como não pode". Então eu achei aquilo muito humano, porque não me foi vendido um sonho que ali eu poderia mais tarde me frustrar, Sim. gerar toda aquela expectativa que naquele meu emocional, naquele momento, estava todo focado, eu ia resolver todos os problemas de baixa autoestima com o meu nariz, operado. Sim. E não foi isso que aconteceu mesmo, tá, gente? Não foi. Então, eu amei o resultado, ficou muito bom. Já logo, a gente já vai mostrar daqui a pouquinho, mas eu sou muito abordada pelos fissurados e pessoas não fissuradas falam: "Nossa, seu nariz ficou muito bom", e tal. Eu sempre tenho o maior orgulho, né, porque para mim foi uma vitória te Sim. achar, não foi porque esses detalhes, doutor, dessa ligação com a PAF lá de São José, isso não estava muito Sim, claro não, para mim, não, entendeu? nunca esteve, porque isso Então isso realmente eu é, falei: é mais "Nossa". vivência minha do que eu É, divulgar, né? isso, Porque acho entendeu? que faz isso é um erro meu, porque talvez as pessoas talvez me achassem nisso também. Seria uma forma a mais de me achar. Sim, sim, Então, para que sim. pacientes que procuram e não acham, e que daí ouvem as pessoas corretas falando, eu não tenho o que fazer para você, procure quem tenha. Essa pessoa tem que me achar de alguma forma também. Sim, sim. Então, é uma questão que vale a pena pensar em divulgar também. Sim, doutor. Então, E assim, e fez total diferença. Então a minha ligação foi essa, aí eu recuei, fiquei acompanhando ele, aí acompanhando, e ele postava aqueles, né, e ele é muito, assim, digital. o namoro É. virtual que, com os outros narizes. Aí ele colocava ali, aí subir na escada, naquela época que você fazia ali subir na escada pra chegar Pra lá chegar no no hospital. Vamos hospital. rinar, É, vamos vamos rinar, rinar, eu vou vamos e rinar. eu sonhava com aquele rinar, um dia eu vou rinar com o doutor Gabriel, e esse dia chegou. Então fui lá, me recolhi, fui pra psicóloga, então, a doutora Adriana, quero deixar um abraço aqui pra você. Você foi responsável por esse processo, então, você veja doutor, o seu trabalho não é Sim, isolado, né, ele tá nunca, sempre nunca ali, é. assessorado. E aí foi quando eu voltei, juntei a graninha ali, falei: "Eu vou conseguir", trabalhei duro naquele ano, foi ano de pandemia, foi aquela confusão, Pandemia. e aí chegou meu momento, aí eu falei: "Deixa eu ir lá", e a gente foi, e ele me acolheu, e foi, assim, fantástico, doutor. A minha última experiência no rosto, né, na face, foi contigo, Sim. e aí eu falei: "Não E não vai tinha". mexer mais. Não, eu não sei, acho que não, acho que não. É, e assim, eu tô muito feliz de poder estar aqui contigo e contar essa história para os meus semelhantes, ou Sim. para aqueles que também não Gostam de são acompanhar. fissurados e gostam de acompanhar, mas também tem questões com o seu nariz, falar: "Ai, meu nariz não é legal, eu quero mexer no meu nariz". Então, eu acho assim, por favor, a primeira imagem, eu fiz uma enquete antes de você chegar, Vamos ver, da gente vamos parar ver. aqui, eu botei assim, ó: quando você pensa em rinoplastia, imagina o quê? Diminuir ou aumentar? E 100% 100% imagina diminuir o diminuir. nariz. E eu coloquei essa foto minha aos 20 e poucos anos com o meu nariz antigo, né, o nariz que eu cheguei pra você ali e Sim. falei: "Doutor, será que tem jeito esse nariz? Me E fala aí, você tinha que ter feito uma segunda pergunta aí. hã? Como chamaria aumentar o nariz, então? É, Porque, ué, se é de rinoplastia, rino na verdade, para quem não sabe, a rinoplastia é mexer esteticamente no nariz, seja para diminuir, seja para aumentar. Então é a mesma coisa. E aí, por favor, próxima imagem. Foi dessa forma que a gente
conseguiu meu nariz antes, na coluna, na foto De de cima, cima. e o nariz depois. E como, doutor, fez uma diferença até no meu lábio, mexeu no meu lábio sem mexer, né? Porque eu lembro que até na sua explicação, eu tinha um afundamentozinho e E- melhorou, né? Esse é a simulação, né? Foi, Essa é a foi, simulação que a gente fez do foi, pós. foi, Do foi. pós. E na foto de cima dá pra ver ela discretamente sobreposta. Não sei se, Dá pra ver. se as pessoas que estão acompanhando a Sim. gente conseguem ver. Na foto de cima está discretamente sobreposta e essa faixa amarela é uma régua. Uhum. Então a gente consegue, com a régua, saber quantos milímetros na imagem a gente tentaria aumentar. Então, na ponta do nariz, olhando agora de novo essa foto, que eu não acompanhei mais essa foto só serve para mim para o pré-operatório, Sim. porque o pós-operatório é mais importante, Aham. eu estimaria que ali a gente aumentou em torno de 3 a Pode passar. 4 milímetros na simulação. Vamos lá. Esse é o E resultado. esse é o resultado. Aê! Então, o que eu falei que eu Hã? tentaria fazer e eu não sei se eu conseguiria chegar naquele resultado de aumentar 3 a 4 milímetros, nós aumentamos 7 milímetros o seu nariz. É Nossa. muita coisa. É muita coisa. Então, para quem olha isso, fala, gente, mas como assim aumentar o nariz? Assim, às vezes o nariz é muito pequeno e por isso que ele não é esteticamente adequado. Uhum. Então, ele precisa ele precisa estar adequado ao nosso rosto. Você tem um rosto grande. Você não é uma menininha de 1,50 m Sim. e com o rostinho fininho, leica de Sim. menino. Não, você tem um rosto grande e precisa de um nariz compatível com o seu rosto. Não é um nariz grande, é um nariz compatível com o seu rosto. Bacana. Doutor, e é possível fazer enxerto? Eu já ia responder antes. É possível aumentar, mas sem fazer enxerto? Não. Então Não. aqui eu precisei tirar da Costela. costela, né? A gente, quando nós vamos fazer pequenos aumentos, 1, 2 milímetros, a gente consegue fazer com o próprio septo da pessoa. Se ela não tivesse feito nenhuma Uau. cirurgia, como nem você já tinha feito. Uhum. Então, a gente consegue, com o próprio septo da pessoa, a gente consegue aumentar um pouco, no máximo 2 milímetros. Com a costela, a gente consegue aumentos maiores. Então, assim, você até me ajudou a desenvolver mais ainda essa técnica de aumento. Inclusive, eu já teve paciente que eu consegui aumentar 1 centímetro o nariz do paciente, Doutor, que era a mesma situação, eu não tenho o que fazer. O outro colega falou, você não tem o que fazer para você. Eu falei, tem sim, Tô arrepiada. vamos aumentar. E eu consegui aumentar 1 centímetro o nariz daquela paciente que passou comigo. E foi um sonho para ela da mesma forma que foi com você. Então é muito interessante essa questão desses aumentos, grandes aumentos. É verdade. Não, mas e aí eu queria falar assim, né? Para quem tá agora assistindo, Rita, essa cirurgia de aumento, dói ou não dói? Aí agora eu vou ser muito sincera, e doutor Gabriel já tinha me alertado sobre isso, hein? Porque ele é desses, ele é do cirurgião, porque ele fala a realidade, ele não vai ficar te iludindo e ele vai falar, Rita, a cirurgia do nariz, o nariz não vai doer, tá? Nada. Mas nada. na costela, Vai ser chata. Realmente. E foi Vai ser dito chata. certo. É assim, dito certo. Quando eu deitava para levantar, doía um pouquinho, mas nada que depois, né, passasse tudo. Medicações simples a gente consegue manter essa dor Simples. controlada. Então, normalmente dipirona, cetoprofeno, um anti-inflamatório, um analgésico já é suficiente. A gente não precisa lançar mão de medicações injetáveis para tirar essa dor. Então, é um incômodo, sim, mas não é uma dor insuportável. Medicações simples conseguem controlar essa dor da costela. Maravilha. E não foi só isso, tá, pessoal? Eu fiz, claro, a questão da estética, mas eu resolvi um problema, porque durante os exames de imagem, tudo, o doutor Gabriel percebeu que eu ainda tinha um desvio de septo. Né? E daí a gente corrigiu e foi fantástico, porque aí eu consegui ir para academia, eu não conseguia fazer grandes esforços assim, eu já consegui, hoje eu consigo correr na esteira, né, com a boca fechada, apenas pelo nariz, e era coisa que eu realmente respirava quase que sempre pela boca. Uma coisa que também talvez as Tá? pessoas que estejam assistindo a gente não tenham a noção, Sim. essa foto, depois eu aprendi pelo Instagram, que essa foto para muitas pessoas não fazem sentido.
Então vamos lá, deixa eu explicar Tá. uma coisa importante para vocês que estão assistindo, que é o seguinte. Essas lâminas de metal que está escrito 5mm, 5mm, 6mm, 7mm, elas são umas lâminas móveis que não cortam, elas só são para Ah, fazer um molde. Então, como se fosse meu dedo aqui. sim, Então, a gente vai, antes da cirurgia, a gente vai colocar no nariz que existe antes da cirurgia. tá. E ele é um gabarito. E a gente coloca, trava os parafusos, Uhum, só tocando na pele antes da cirurgia. Então, a gente tá lá, marcado igual meus dedos estão aqui. A gente tira, tá. faz a cirurgia e põe de novo aquele gabarito para ver a diferença do antes e do depois. Então, não é que a gente criou Aham, essas marcações aonde elas estão aí e que estimou que foi 5, 5, tá. 5, 6, 7 e menos 3. A gente fez um gabarito do nariz antes da cirurgia, daí eu fiz a cirurgia e daí eu coloquei o gabarito de novo para tirar essa segunda foto. Então, essa foto aqui, eu não sei Tá. se dá para mostrar pelaquela câmera ali. Sim. O nariz antes, ele tocava aqui e veio para cá. O nariz antes era aqui e veio para cá. O nariz Perfeito. antes veio aqui e veio para cá. A ponta do seu nariz estava aqui, agora a ponta está lá. 7mm para frente. Então, aqui o Perfeito. nariz, ele era mais curto Aham. e também foi abaixado. Então, isso daqui nada mais é do que um gabarito. Então, a gente usa o gabarito Agora para ficou claro. tocar antes da cirurgia, faz a cirurgia e põe ele novamente depois para conseguir daí sim fazer essa imagem. E daí faz as marcações em cada um Agora eu daqueles pontos. consegui entender perfeitamente. Agora com essa explicação porque quem não é da área realmente vai ficar, né? Vai ficar, Mas mas como? É. por que tá nessa posição? Tá, Isso. e se colocasse isso aqui? Não, não dá para colocar Não, aqui. Porque justamente é o gabarito de antes da cirurgia. muito Então, bom. aqui na cirurgia, esse instrumento ele é estéreo. Tá. Então, precisaria que outra pessoa fotografasse. Por quê? Porque eu já tô com ele na mão estéreo, eu faço o molde, o gabarito, antes da cirurgia, mas já tô com o material estéreo. Então, teria que ter aquela foto ali, para depois fazer a cirurgia e colocá-la de novo com o molde agora, com o gabarito agora. Então, às vezes não faz tanto sentido só olhar essa foto. Então, agora dá para ver nitidamente onde era o seu nariz Onde era? antes. Então, se a gente tivesse uma caneta e pudesse riscar aqui, a gente faria esse risco aqui, ó, Isso, do seu nessa nariz. Seu sombra. nariz era isso aqui. Perfeito. Então, a gente fez um aumento de todas essas E como essas que marcas. esteticamente muda e a gente se sente, né, nesse processo. Realmente, hoje eu consigo tirar fotos de forma mais harmoniosa, sem brigar muito comigo. É claro que sempre o ser humano, né, não gosta muito de foto, de vídeo. Até pessoas que não têm fissura, quando sentam aqui, ficam, meu Deus, estou nervosa. Mas assim, eu posso te garantir que agora a minha relação com o espelho é muito mais harmoniosa Uma do que coisa antes. também que você pode Ah, falar, eu já sei a resposta, mas tá. você pode Ah, falar, vão perguntar o que é isso daqui. sim. Isso daqui é uma agulha que a gente faz percutânea, a gente fura ela por fora. Na hora da cirurgia, eu simplesmente furo aqui para fixar o enxerto, tocando o osso do nariz lá embaixo. E essa agulha, depois eu corto ela e fica nessa posição Tá. até o primeiro retorno. Você sentiu alguma coisa ou doeu para tirar? Não. Então, Meu quem Deus! olha aquilo ali fala, nossa, mas o que é aquilo? E às vezes aqui já tá dobrada, porque daí a Certo. gente dobra ela para não machucar a outra ponta. Tá. Mas às vezes em algumas outras fotos minhas você vai ver uma agulha pendurada assim no nariz e fala, o que é aquilo? É. Nada, é uma agulha para fixar o enxerto na posição que a gente quer. Meu E daí no Deus. primeiro retorno eu simplesmente tiro e nem sabe que existia aquilo lá. Não. Então é uma agulha que tá fixada ali justamente para segurar o enxerto na posição dele. Doutor, foi muito bom tocar nesse assunto, porque eu sou da época que quando eu fiz a rinoplastia, muito tempo atrás, se colocava... Primeira, segunda, Não, terceira, quarta. das primeiras, uma Das das primeiras cirurgias. colocava tampão. Sim. E hoje eu não coloquei tampão, Não gente. existe mais É o que colocar mesmo, tampão. doutor? Explica aí pro pessoal. A técnica mudou. Então, antigamente, a cirurgia precisava do tampão para evitar sangramento. Então, o tampão, ele servia para ocupar um espaço morto. Tá. Então, ele fazia volume por dentro do nariz para não ter lugares para sangrar. Certo. Só que a técnica mudou, o conhecimento anatômico mudou, e daí a gente consegue, então, fazer uma cirurgia muito menos agressiva,
muito mais anatômica e, com isso, muito menos lesiva. Sendo menos lesiva, vai ter menor chance de ter sangramento. Então, por isso que hoje em dia não se usa mais tampão. Por quê? Dá quase para falar, é um erro ter um Tá. sangramento. Não é um erro porque às vezes acontece um sangramento independente de qualquer coisa. Mas assim, não precisa mais do tampão. A gente consegue deixar o paciente respirando normalmente depois da cirurgia. O que incomoda é que o nariz naturalmente vai inchar Tá. por dentro e também vai dar uma sensação de gripe, É, que é a sensação do nariz entupido, mas por edema, por inchaço, não por tampão. Então não existe mais tampão na rinoplastia. perfeito. E quais são os cuidados, doutor? Assim, fiz a cirurgia. Eu não saí assim da sala de cirurgia. Tem todo um Curativo. cuidado. E aí E os eu lembro, curativos. passei algumas semanas aí fazendo esse curativo. É importante essa fase do curativo para o resultado final, ou o resultado final já está aqui, impresso aqui, e o curativo é apenas um detalhe, vamos dizer. Não. Olha. Na faculdade tinha uma frase que eu adoro ela Hã. também, que é a seguinte: um bom curativo não resolve uma má cirurgia, Opa, mas um mau curativo estraga uma boa cirurgia. meu Então, o Deus. curativo é essencial para o resultado da cirurgia. A gente precisa ter um curativo adequado para ter um resultado adequado. Então, por isso que, não sei se você lembra dessa frase, mas eu falo, ó, nesse curativo ninguém mexe, apenas eu no final da primeira semana. Sim. Então, primeira semana, não rele no nariz. Não molhe, não tome banho, não cutuque o nariz. No nariz, só uso do soro fisiológico. Mais nada, 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 nada. Não é para mexer. Por quê? Justamente aquela agulha que está ali fixando o Uau. enxerto, se você manipula o nariz no pós-operatório, você pode deslocar esse enxerto. E daí o nariz pode ficar torto. E daí vai ficar torto e vai falar, a culpa foi sua. Minha ou porque mexeu no nariz? Então, assim, ninguém nunca vai assumir o erro. Não. Então, não, eu não fiz nada. Tá, tudo bem, vamos resolver o que aconteceu. É. Mas por isso que a gente pede, não mexa no curativo da cirurgia na primeira semana. Então, o nariz é para existir e não saber que existe. Igual hoje que a gente não lembra que existe o nariz na hora que você tá sem se olhar no espelho. Então, o nariz é para estar no nosso rosto e não tá nos incomodando. Na primeira semana ele vai incomodar porque vai estar entupido. Mas, passou a primeira semana, a sequência de curativos é muito mais tranquila. Doutor, qual o limite? Então, a gente já falou sobre profissionais que falam assim, olha, não tem mais saída e sempre se tem uma saída. Mas existe algum caso mesmo de falar assim, olha, aqui é o limite. Você já fez muito. Tipo o Michael. Vamos falar um pouquinho do Michael Jackson, porque eu acho que não é Sim, nosso caso, não é o mas caso. só para contextualizar. Michael Jackson, ele teve alguns problemas. Ele viveu numa época errada. Hum, A gente não tinha o conhecimento que a é. gente tem hoje. Então, hoje, provavelmente, o nariz dele teria sido feito e consertado com uma cartilagem de costela. Então, naquela Uau, época, doutor. foi tentando fazer com outros tipos de enxerto e nada dá certo. No nariz é uma coisa que, na rinomodelação definitiva, a gente bate a tecla nisso. O Ah, nariz não aceita nada, a não ser cartilagem da gente mesmo. Então, ou põe cartilagem do septo, ou da orelha, ou da costela. Cada indicação para tá. o seu lugar. Mas, se Michael Jackson estivesse aqui hoje, ele provavelmente passaria por uma nova cirurgia com cartilagem de costela e teria um resultado semelhante ao que você teve. Meu Então, é algo Deus. totalmente plausível nos dias de hoje, não no antigamente. Por isso que eu não tenho mais o que fazer para você hoje. Eu Opa. não tenho. Pode ser que alguém já tenha alguma solução nova para outros Uhum, casos. uhum. Então, assim, ah, eu nunca peguei nenhum paciente que eu não conseguisse melhorar e muito o nariz, tá? Então, não teve nenhum paciente que chegou para mim falando, não tenho o que fazer no seu nariz. Sim. Se teve um ou outro paciente, talvez seja muito mais pelo lado psicológico, da mesma forma que eu falei para você. Não sei se vai ficar perfeito. Provavelmente não vai ficar perfeito. Vai melhorar muito, mas perfeito não vai ficar. Perfeito. E a pessoa fala, não, mas eu quero meu nariz perfeito. Ótimo, eu não tenho o que fazer por você. Eu posso te operar e eu te prometo que vai melhorar, mas eu não te prometo que vai ficar perfeito.
Então, se teve algum paciente que eu recusei cirurgia, foi por causa dessa questão da paciente ser muito mais perfeccionista do que eu conseguiria chegar. Então, daí é uma questão muito mais de aceitação do resultado do que de uma questão técnica mesmo. Então, Uhum. daí talvez isso possa ter acontecido. Mas de eu falar, nossa, o nariz tá muito ruim e eu não sei o que fazer, eu não tenho o que fazer. Uau. Não, não teve nenhum caso desse que chegou para mim até hoje. Então, assim, eu acredito muito que nós temos o que fazer para todo mundo, Tá. desde que a pessoa entenda o limite que a gente consegue chegar. Ela Então, esteja consciente. consciente É de isso. onde é o limite. Fala, ó, nós estamos aqui, eu quero chegar até lá. Se eu chegar até lá, é lucro, mas se eu chegar a menos que isso, eu não vou ficar satisfeito comigo. Nesse ponto, você vai ficar satisfeita também? Sim ou não? Então, até para isso que veio a simulação. Nós acabamos de ver a sua Ah, simulação que eu falei, ó, eu acredito que eu consiga chegar em 3 a 4 milímetros. Vou te prometer? Não, não vou te prometer. Na hora da cirurgia, por várias questões, inclusive suas, de dentro do nariz, sim, doutor. a gente conseguiu chegar mais, chegar em 7. Então, eu falei, não, então eu consigo, eu prometi que eu ia chegar, prometi? Não prometi, mas Não. praticamente eu prometi, em 3 a 4 milímetros, e eu te entreguei 7. 7. Então, sim, a gente tem que estar ciente do mínimo. Falar, ó, isso daqui é o mínimo que eu acredito que eu consiga fazer. Vou tentar fazer mais? Claro que eu vou. Sim. Claro que eu vou. Vou tentar chegar a mais do que isso. Não é uma promessa, mas é uma tentativa. Doutor, todo nariz que você opera é uma caixinha de surpresa, porque eu sei que o meu, passei várias intervenções cirúrgicas, mas na hora ali, né, desse planejamento, tá fazendo o planejamento, a simulação, e na hora da cirurgia, é uma caixinha de surpresas, às vezes para mais ou para menos. Nossa, eu achei que fosse chegar, não cheguei. Conta pra gente aí. É, nariz, todo nariz é uma caixinha de surpresa. Ai, meu Fato, fato. Por quê? Nariz que nunca foi mexido. Paciente com 14, 15 anos de idade, que é Opa. tirando os pacientes em primeira cirurgia do lábio leporino, Aham. que fazem com meses, anos de vida. O mínimo que a gente já faz esteticamente falando é com 14, 15 anos de idade. Olha, Depende se é homem ou mulher, do crescimento do nariz, tem outros fatores. Mas que nunca mexeu no nariz, que teoricamente é o nariz perfeito, você só precisa arrumar ele sim. esteticamente. A hora que a gente faz a cirurgia, se depara com cartilagem faltando, com cartilagem que não consolidou, Olha, com alguns detalhes que fazem a gente pensar como que eu vou solucionar esse problema. Então, assim, tá. é mínimo, isso acontece 2 vezes por ano, talvez, para pacientes que nunca mexeram no nariz. Então, pacientes que nunca mexeram no nariz, ainda assim apresenta dificuldades técnicas. Então, um exemplo. Nós temos 2 cartilagens que faz esse desenho Sim. aqui na ponta do nariz. Eu já peguei vários pacientes que a Hã. cartilagem é para ser uma de cada lado assim, Hã. e elas, na verdade, elas não Uau. tinham terminado de se juntar. Ela tinha um pedaço aqui e um pedaço aqui, Uhum. e não se juntavam. Então, na verdade, ela tinha 4 cartilagens. Era para ter só 2 e 2. tinha 4 pedaços, porque eram 2 pedaços embaixo e 2 pedaços em cima, que eles não terminaram de se fundir. Olha pra isso. Então, assim, é uma caixinha de surpresa? Sim, é uma caixinha de surpresa. Agora, em geral, não é. Em Ah. geral, a gente faz a cirurgia sempre de forma muito semelhante, porque a gente já sabe o que vai encontrar em determinados lugares. Então, Uhum. na hora que você vai abrir o nariz e falar que é para ter uma cartilagem aqui, você Tá. vai lá, 99% das vezes, tem a Tem. cartilagem É. daquele jeito que a gente pensou. A gente Uhum. só precisa remodelar, definir, cortar, costurar, dobrar Uhum. com as cartilagens. E a gente atinge o resultado. Agora, rinoplastia a partir da primária, quando é secundária, terciária, Hum. quaternária, aí é 100% caixinha de surpresa quando é com outros colegas. Porque eu não Tá. sei o que eles fizeram. Quando é alguma cirurgia que, porventura, eu fiz a primeira e aconteceu alguma coisa, ou o paciente não gostou, teve uma má cicatrização, ou houve alguma dificuldade que o paciente ficou insatisfeito com o resultado, não, isso é plausível de ser reconstruído. Vamos refazer. E eu faço a segunda cirurgia, não é uma caixinha de surpresa, por quê? Porque eu sei aonde eu pus cada enxerto. Então Perfeito. eu vou abrindo e vou sabendo onde estão as coisas. Então a gente vai, abre da mesma forma, desmonta
e remonta de uma maneira mais adequada. Mais adequado. Então, inúmeros fatores estão interferindo nisso, né? Desde ponto soltar, ponto ficar muito apertado, muito frouxo, o ponto quebrar o fio, a Uau. cartilagem ser reabsorvida. Então, tem muitos fatores que a gente fala. Rinoplastia é uma caixinha de surpresa no pós-operatório, no sentido assim, esse foi o resultado seu na mesa cirúrgica. Sim. Ele vai ficar assim no final daqui um ano? Provavelmente sim. Mas pode acontecer de no meio do caminho ter alguma reabsorção de cartilagem, principalmente por enxertos grandes. Então, o enxerto grande, esse é um dos maiores riscos. Então, você coloca lá o enxerto de 7 milímetros. Ele pode ser reabsorvido e ficar 4, 3, e no pós-operatório ele diminuir. Isso existe esse risco. Sim. Então, apesar de ser uma caixinha de surpresa quando a gente faz cirurgia de outros colegas, ainda assim a gente consegue identificar as estruturas e fazer a cirurgia normalmente. Agora, o pós-operatório de uma cirurgia secundária, terciária, quaternária, que é mais complexo pelos riscos inerentes ao procedimento cirúrgico, que é a absorção de cartilagem, basicamente. Quando eu lembro, me veio na mente aqui, quando eu comecei a pesquisar sobre a rinoplastia, e já depois de formada, sou enfermeira e tudo, aí eu ouvia muito essas questões assim, técnica aberta, técnica fechada. Existe isso, doutor? Essa diferença? Existe. Ainda é usual isso ou só uma técnica? Bastante, não, bastante. Inclusive, eu estava pensando em fazer um vídeo, um Reels no Instagram, exatamente sobre essa questão. Por quê? O que acontece? Qual é a melhor técnica? Aberta ou fechada? Como tudo que eu respondo, depende. Boa. Mas depende do quê? Do paciente ou do médico? Depende. Do médico. Eu já ia falar do paciente. Depende do médico. Então, se o médico ele tem mais segurança em fazer uma cirurgia fechada, não peça para ele fazer aberta. Se o médico tem mais segurança em fazer aberta, não peça para ele fazer fechada. E qual que é a diferença, doutor? A diferença simples, nua e crua. Um corte aqui. Não acredito. Só. Eu tô pensando que é uma coisa... Não. Então, se você saiu da cirurgia com um corte aqui, no meio, na columela, Sim. é uma técnica aberta. Se você saiu sem esse corte, é uma técnica fechada. Simples assim. Meu Deus do céu. Então, onde eu quero também chegar com essas questões. Quando eu me formei em 2009, eu só usava a técnica fechada e eu falei, gente, não tem necessidade de fazer uma técnica aberta. Para que você vai fazer uma cicatriz na pele do paciente, sendo que eu posso fazer todas as cicatrizes dentro do nariz? Sim. Então vai ficar 100% sem cicatriz. As cicatrizes vão ficar invisíveis. Ou para que eu vou lançar a mão de fazer uma técnica aberta e deixar uma cicatriz na columela do paciente? Sim. Então eu só fazia fechada. Mas, como eu falei, as técnicas mudaram. E foi observado que, com a técnica fechada, em alguns raros casos, existia alguma assimetria que não era perceptível para serem corrigidas. Então, eu acabei de falar, nós temos duas cartilagens que fazem esse desenho. A técnica é, se a gente está com as duas cartilagens aqui, eu quero definir a ponta, eu aperto ela e faço isso com elas. Sim. Tá. Se elas forem uniformes e fizerem isso simetricamente, vai ficar simétrico. Sim. Agora, pode acontecer na técnica fechada. Vou virar para cá para vocês verem. Em vez de fazer isto, você ter uma apreensão e fazer isto? Pode. Pode. Então, na técnica fechada, o risco de você ter uma assimetria, porque só um lado puxou e o outro lado estava travado e não foi junto, ela é maior do que na técnica aberta. Então, na técnica aberta, quando eu faço aquela incisão aqui e exponho as cartilagens, eu tô vendo essas duas cartilagens. Assegura que elas, né? Eu tô dando um ponto e tô vendo elas virem uniformemente. Se acontecer de eu dar um ponto e ela fizer isso, não tem problema nenhum. Eu vi que ela tá assim. Eu só puxo a outra, dou um jeito. Qual jeito? Na hora é uma caixinha de surpresa, eu vou resolver aquele problema. Mas eu tô vendo o problema e eu vou corrigir o problema. Então é isso que acontece. Então, mas tem muitos colegas que só fazem fechadas. Tá errado? Não, não está. Não está.
é a técnica que ele prefere, a técnica que ele sente mais segurança, como era a minha técnica antigamente. Eu tinha muito mais segurança e tinha a minha razão em fazer só fechada. Até que eu falei, não, eu com a técnica nova, que eu tô vendo essas questões, técnica com alguns extensores, alguns enxertos novos, que a gente precisa visualizar os enxertos, não tem como eu fazer fechada. Ou, se eu fizer fechada, aumenta muito o risco de assimetria. Entendeu? Então, o seu nariz, especificamente, por exemplo, se eu estivesse fazendo com a técnica fechada, Sim. eu nunca colocaria um enxerto de 7 milímetros. Ah, tá. Por quê? Na verdade, o que aconteceu na sua cirurgia de todo mundo que eu faço aumento? Tá. Eu não coloco de 7 milímetros. Eu coloco de 2 centímetros o enxerto. Eu coloco o enxerto até aqui. E depois eu venho moldando e vendo o que a pele aguenta, o que a tensão da cicatriz vai aguentar, aonde vai ficar esteticamente adequado com o restante do nariz que eu vou fazer também. Então não sou eu que defino, é claro que eu defino os 7 milímetros da ponta para frente, mas eu sempre deixo mais, Tá. e baseado nos outros enxertos que eu vou fazendo, eu vou reduzindo ele até ficar adequadamente. Então, isso na cirurgia fechada seria impossível. Porque eu Entendi. posso colocar um enxerto aqui? Posso. Depois eu vou colocar qual que é o tamanho que eu vou colocar na ponta. Provavelmente você já vai ter que colocar um enxerto preciso. Sim. Aumenta o risco de erro. Porque você não está vendo eles. Você está estimando. E perder aquele material ali, que foi outra abordagem também cirúrgica, né? Ali da retirada exatamente. Então, é uma técnica muito, na minha opinião, muito mais precisa e segura e previsível para o paciente. Por isso que hoje em dia, 95% das vezes eu faço técnica aberta. Faço fechada? Faço. Em pontos específicos, quando tem algumas questões muito pontuais. Semana passada eu fiz uma técnica fechada especificamente. Por quê? Era um paciente que tinha só uma giba, então era uma cirurgia de diminuir. Ela tinha aquela lombadinha aqui em cima do nariz. E nitidamente eu palpando o nariz dela, era só uma questão óssea, não tinha uma questão cartilaginosa. Então eu não iria manipular nada da parte cartilaginosa dela. Eu só manipulei a parte óssea. E a parte óssea era só uma raspagem muito discreta. Já dava o efeito ali. Já dava o efeito. Então, ao invés de eu ter que fazer um monte de coisa, não, eu fiz muito pontual. Então, em alguns casos, eu ainda consigo fazer fechada, até por facilidade, porque é muito... vai ali, mexe aquilo ali, ponto. Pronto. Beleza. Então, se tivesse uma solução da gente abrir aqui por cima, que não existe. Mas se tivesse uma solução de abrir aqui por cima, só para raspar aqui e voltar, talvez eu tivesse feito. É que não existe. Ninguém inventou ainda. Já tentaram, mas a cicatriz acaba ficando feia. Então, assim, tudo tem suas consequências. Então tá, nesse caso eu vim por dentro, sem fazer o cortezinho aqui, para acessar lá em cima. Entendi. Doutor, assim, já estamos nos encaminhando aí, né, para os finais, mas eu queria só dizer que apesar desses 7 milímetros aí, né, dessa coisa toda, eu tenho que confessar para vocês, eu não fiquei roxa, né, foi uma recuperação muito tranquila, realmente, só o que incomodou mesmo foi na hora da movimentação, foi a costela. Mas foi muito tranquilo. Também segui todo o passo a passo dos curativos, tentei ao máximo ali, né? Então, eu gostaria. E também chamar atenção, doutor, foi um momento muito especial. Quando eu voltei, eu fui para o meu pós-operatório, para a sala. Minha mãe estava lá me acompanhando nessa última jornada aí, como sempre. A maioria das vezes ela estava lá junto comigo. Eu recebi um mimo, né? Eu achei aquilo ali fantástico. E um mimo melhor ainda, que foi uma caixinha toda de medicação, assim, que eu já estava imaginando, doutor, sair dali, né? E ir para a farmácia, porque temos Uma que coisa também, que né? me incomodava, eu ver os pacientes estrupiados, tendo que ir para uma farmácia. Eu já passei por isso, então eu falei, não, isso tá errado. Isso tá errado. Ninguém tem que sair do hospital e tem que passar na farmácia antes de ir para casa. Quem tá saindo do hospital tem que ir para casa, só. Eu lembro da minha alegria, eu falei, mãe, tá tudo aqui, mãe, aquele receitou, tá tudo aqui nessa caixinha. E assim, não precisamos parar em canto nenhum, já saí de lá, já fui para casa, eu tenho uma filha também, minha filha era menorzinha.
Então, eu achei isso, assim, um diferencial, doutor. Eu acho que todo mundo, e a maioria das suas pacientes também postam É, lá, né? Colocam lá e tudo. Então, achei isso fantástico. Quero te agradecer. Quero te perguntar, fazer uma pergunta agora pessoal. vamos Doutor, lá. o senhor é como é? Otorrino, Otorrino e faz cirurgia plástica de nariz. da face. Já fez alguma cirurgia plástica Eu? no seu rosto? Já, Aí, ó. já. Meu nariz foi feito também. Olha Como que eu vou fazer cirurgia nos outros se eu não acredito no que eu passei? que Então, massa. eu fiz a cirurgia em 2006, Olha, 6 ou 7, não tenho certeza, com a técnica antiga. olha. Então, a minha técnica foi uma técnica fechada, Para aumentar ou diminuir? para diminuir. Ó, Mas, interessante que hoje eu vejo meu nariz torto. olha, Então, gente. quando eu palpo meu nariz, Aham, eu passo a mão assim, aham. eu sinto que ele é torto. Olha, É mínimo, mas eu sinto. porque Então, trabalho. por isso que hoje eu não faço praticamente técnica fechada, porque eu sou a prova de que pode ficar alguma assimetria. É uma assimetria visível? Se eu mostrar, sim. Mas ninguém repara. Se eu não falar pra ninguém, nunca vai falar que meu nariz está torto. A Aham. não ser quando eu mostro de fato, ó, aqui tem um afundamento, aqui tem um aumento, ele tá discretamente curvo, então é nítido quando você evidencia aquele ponto, mas se você colocar onde tá torto? Não, ninguém vai falar, não, tá retinho, tá perfeito e não tem problema nenhum. Mas eu vejo isso, então, é algo que podia ter acontecido? Sim. É algo que ainda pode acontecer? Sim. Uhum. Mas dá para contornar? Dá. Dá para minimizar fazendo técnica aberta. Então, por isso que hoje eu lanço mais mão ainda da técnica aberta. Passou na pele, então aí fica muito mais fácil. Mas faria de novo? Sim, Olha, sim, aí eu sim. tá vendo, gente? Ele é Tranquilamente. desses. E Tranquilamente. uma pergunta curiosa: já operou alguém da família? Todo mundo. Ó, Incrível, doutor! eu sou torrino também. Sim. Então, vamos começar de baixo para cima. Eu operei meu filho de 3 anos de idade. Que ele tinha ronco e precisava fazer cirurgia de amígdala adenoide. Sei. Fiz o parto dele, inclusive, na cesárea dele. Foi auxiliar da cesárea dele, então Que legal, até isso eu que consegui. legal. Mas fiz minha esposa, minha comadre, minha cunhada, meu irmão, acho que 3 cunhadas, 2 cunhadas, compadre, então, né? Perdi de conta. Então, todo mundo. Tá vendo, pessoal? O pessoal confia nele, ó. Quando o pessoal da família consome aquilo que a gente faz, pode ter garantia que aí é certeiro, a mão mão cheia mesmo. É igual fazer doce. É isso. Todo mundo come, então tá. Então Se não é comer até da porque é família, bom. É porque é tem bom. alguma coisa errada. Então é isso, doutor. Gostaria muito de te agradecer, né, a sua presença aqui. Sua presença sempre veio aí para iluminar a minha jornada e Sim. falar sobre confissurados, falar para esse público, mamães, né, mães, pais, pessoas que ainda estão nessa caminhada e ver a gente falando um pouquinho sobre o que parecia ser impossível e se tornou possível. Para mim, assim, eu não Para os tenho como pais é importante também saber. Eu acho que os pais são quem fica mais chocado, né? É Os pais verdade. que sabem que o filho vai ser, o filho, a filha vai ser fissurado. Isso. Acho que é um baque muito grande. E eles saberem que a jornada é longa. Mas que é possível, E né? é Com possível. técnicas novas, com estudo. O senhor você é uma prova viva disso. E você também. E falar um pouquinho aqui, para finalizar, como que acha o doutor Gabriel Bijos? Eu já falei um pouquinho no início, mas resgate aí. Qualquer jeito. Eu sou extremamente acessível. Então, se colocar no Google, Gabriel Bijos acha. Se colocar rinoplastia em Salvador, acha. Se colocar rinoplastia só, é mais difícil, mas acha. Uhum. Colocar no Instagram, Gabriel Bijos acha. Então, onde quiser. No YouTube acha, no TikTok acha, no LinkedIn acha. Eita. Em todos os lugares tem meu WhatsApp. Eu mesmo que respondo todos eles. Então, eu tenho uma equipe de marketing me assessorando nas publicações, mas as questões com pacientes e com pessoas que entram em contato, sou eu mesmo que respondo diretamente. Então, apesar de ter uma equipe me auxiliando por trás, eu que dou atenção 100% aos pacientes. Então, de qualquer forma que escreverem e mandar mensagem, sinal de fumaça chega. Então, não é tão difícil, não. Só colocar meu nome em qualquer plataforma,
que pensar. Pensar. Até no Google Maps você acha Gabriel Bijos. Então, Que legal, só procurar por Gabriel Bijos mesmo. Bijos com O. Porque a gente fala Bijos, todo mundo aí escreve fica, com U, mas é Bijos. Bijos. Doutor, olha para essa câmera aqui. E você vai falar especialmente para aquela pessoa que está ali pensando em fazer uma rinoplastia. Deixa uma mensagem para essa pessoa aí que tá falando assim, nossa, eu quero dar esse passo. Será que eu dou? Será que eu não dou? E vai e volta, como eu já estive nesse campo aí. Fala diretamente para essa pessoa aqui, por favor. Vamos lá. Então, para quem já pensou em algum dia mexer no nariz e ainda está com dúvida, qual que é a minha sugestão? Marque uma consulta para uma primeira conversa, mesmo que não vá para frente. Mas, nessa primeira conversa, você vai entender como é feito, por que é feito, qual a possibilidade, qual as perspectivas, aonde que a gente consegue chegar, qual que é o limite de onde a gente tenta chegar. O que é possível, então, se você virar na consulta e falar, eu queria o nariz da Luana Piovani, que tá na moda agora, né? no meu rosto. Tá, isso não é possível, tá? Então, trazer o nariz de outra pessoa para você, esquece, não é possível. Mas as suas questões, a gente vai conseguir responder na consulta e, principalmente, seus medos e receios. Então, será que vai ficar bom? Deixa a gente te mostrar qual que é a expectativa. Então, a simulação computadorizada veio para isso. Para a gente mostrar aonde a gente consegue, onde a gente tenta chegar e normalmente que a gente consegue chegar. Tá? Então, aquilo ali costuma ser, eu gosto de falar, mais ou menos isso que a gente vai buscar. O resultado é sempre muito parecido. É perfeito? Não, não é perfeito, mas é muito parecido. E daí, na consulta, a gente consegue, mas eu tenho medo do anestesista, da anestesia. Tadinho do anestesista. Da anestesia. Tenho medo da anestesia. Tá, vamos conversar sobre anestesia. Deixa eu explicar como é feita a anestesia. Só um exemplo. Sabia que é mais fácil você entrar no elevador e o elevador desabar do que ter um problema por causa do anestésico? Então, hoje em dia, está muito seguro. A cirurgia segura é primordial para qualquer coisa em estética. Na verdade, deveria ser para todas as áreas. Mas na estética, a gente toma muito mais precauções. Tá? Então, assim, tá com dúvida? Não precisa marcar consulta achando que já vai operar mês seguinte. Não. Marca a consulta para você entender, para você fazer a sua base, e daí você continua namorando as outras cirurgias, até mesmo, que eu adoro falar isso, não precisa operar comigo. Pode operar com qualquer pessoa, que você sinta segurança. Então, marca uma primeira consulta para você compreender e daí você vai namorando o restante das questões até chegar o momento seu, tá? Mas a primeira consulta, na minha opinião, é essencial para você sair do medo. Eu não quero. Tenho receio. Será? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Não, dá o primeiro passo. A partir daí, para você dar o segundo, aí sim é tempo. Aí não precisa pressa, mas a primeira consulta tem que ter pressa. É isso. É isso. Dá o primeiro passo. É o primeiro passo. Muito obrigada, doutor. O senhor atende brasileiros, estrangeiros? Como é que é? É só do Brasil, fora do Brasil? Tem na internet da onde estiver no mundo. É mesmo, Tá? doutor? Então, já operou os gringos aí? Já. Bastante. Então, eu falo inglês, falo francês, arranho italiano, falo espanhol e português. Uau, Então, gente! normalmente eu faço as consultas na língua dos pacientes. Já operei franceses, americanos, canadenses, sul-africanos e australianos. Uau, Acho que é isso. esse doutor é muito top, gente. Então, é internacional. Então, a gente marca normalmente, até para os pacientes que são, não só do estrangeiro, vamos falar além do Brasil. Tá. A gente está aqui em Salvador hoje. Sim. O paciente é de Rio Branco, no Acre. Opa. Então, ele vai vir aqui só para consulta? Não. Tá, não precisa ser tão longe. Vamos falar de Barreiras aqui na Bahia. Sim. Vai andar mais de 1.000 quilômetros para vir para uma consulta? Nossa. Não precisa. Sim. Então, tendo uma internet, a gente consegue fazer 95% da avaliação online. Marcar todas as consultas, várias consultas, quantas forem preciso. Fazer os exames à distância, porque normalmente tem para fazer exame em qualquer lugar. Sim. E daí a gente marca para os pacientes virem para Salvador ou para São Paulo, para São José dos Campos, tanto faz, um dia antes da cirurgia,
Então eu peço para chegar, ó, chega hoje para a cirurgia ser amanhã, porque daí hoje a gente faz os Preparo. 5% do que ficou faltando Aham. da avaliação, que é a parte de exame físico, Sim, sim. e daí a gente consegue operar tranquilamente no dia seguinte. Sendo que tem uns pacientes que são mais tranquilões ainda, Aham. isso já aconteceu várias vezes, eles não querem nem esse contato no dia anterior. Falam, Não. doutor, amanhã eu te vejo no hospital. E a Meu gente marca Deus! só para ver no hospital mesmo. Aí, ó, tá Então, vendo? dá para fazer isso para diminuir o custo, na É verdade, verdade. porque não deixa de ser um custo vir para Salvador Sim, para fazer uma cirurgia e vai ficar quanto tempo aqui? sim. Normalmente em torno de 7 dias No é o que eu máximo. peço para ficar. Tá. Quando vai voar de avião Ó. para voos nacionais, em torno de 13, 15 dias. Para voo internacional, 21 dias. Pô. Tá? Então, tem essa questão mais, não tanto pela questão de distância, mas por questão de pressurização de avião. Então, já operei vários pacientes de Jequié, que é meio termo de ser longe e perto, né? Aham, aham. É um longe que é perto É. ao mesmo tempo. E eles vêm para cá de carro, de ônibus, e falam, doutor, eu posso ir embora no dia seguinte? Pode, não tem problema nenhum. Então, viajar de carro, viajar de ônibus para distâncias longas, não tem problema nenhum já no dia seguinte. Para avião, não. Então, se o cara for lá de Teixeira de Freitas, quer vir de avião para cá? Tá, pode vir. Não vai poder voltar antes dos 13 dias. Agora, quer vir de carro e voltar de carro no dia seguinte? Pode ir. Tá. A questão é, depois de 7 a 10 dias eu preciso ver de novo. Então, daí vai ter que voltar para Salvador. Uhum. Então, para pacientes que é mais longe, que vai ficar de avião, beleza, vem no dia anterior, a gente faz a cirurgia, fica os 7 dias para eu vê-lo, fica a segunda semana para eu ver de novo, para poder ir embora com 13, 15 dias tranquilamente. Perfeito. Doutor, mais uma vez, obrigada para vocês aqui que estão nos assistindo. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Eu quero te dar esse...